E dando continuidade aqui na Franchise Expo 2009, estamos aqui ao meu lado o professor Dr. Luiz Felizardo para nos mostrar que não é somente de redes de franquias que essa feira se alimenta. O professor Dr. Luiz Felizardo é uma das maiores autoridades jurídicas no sistema de franchise e que vai explicar um pouquinho para a gente. Professor Doutor, seja bem-vindo à sua Franquia TV. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no stand da Cláudia Bittencourt, minha dileta amiga de alguns anos. Estou à sua disposição. Vamos começar explicando pra gente quais são o principal aspecto que um franqueado deve se atentar no momento da aquisição de uma franquia. Qual é a sua graça? Mariana, olha, essa sua pergunta me fez recordar que o primeiro livro de franquia que bateu na minha mão, isso tem mais de 20 anos, a franquia no Brasil estava nascendo, não existia nenhum diploma legal regulando, e esse livro foi escrito por um empresário norte-americano, era em inglês, e um dos capítulos era o seguinte: pensou em franquear o seu negócio, ou pensou em ser franqueado? Procure um advogado em primeiro lugar e ouça o que ele tem a dizer. Então esse é o conselho que eu dou. Não faça nada sem antes ouvir o conselho, porque hoje no Brasil a franquia é regulada por lei e cada macaco no seu galho. Quem entende de lei é o profissional do direito. Aliás, o meu filho, que é meu colega e meu sócio no escritório, ele sempre fala assim: tudo que começa em abraços acaba no advogado, e tudo que começa com advogado acaba em abraços. Muito bem, e agora explica um pouco pra gente, porque muitos franqueados possuem algumas dúvidas a respeito da COF, que é a Circular de Ofertas de Franquia. Fala um pouquinho pra gente a respeito desse documento. Olha, esse documento, ele já existia no sistema jurídico brasileiro, não sobre a forma de circular, mas sobre a forma de prospecto. Por quê? Porque quando uma empresa quer vender ações ou debentures, ela é obrigada por lei a publicar o prospecto. Nesse prospecto é baseado no princípio do disclosure, que é um termo em inglês, né, mas que significa abertura total e sincera. Então, essa circular de oferta faz com que o franqueador abra os seus dados empresariais. E por quê? Porque eu, como advogado que sou, recebi muitas visitas de franqueados insatisfeitos, e quando eu perguntava: mas você não sabia, por exemplo, um franqueado de escola de idioma, você não sabia que você que tinha que conseguir os alunos, você que tinha que mobiliar a sua escola com as cadeiras para os alunos, etc. Não, eu não sabia. Ninguém me falou isso, eu pensei que era o franqueador que dava tudo isso. E eu só daria as aulas. Então, para que nenhum franqueado possa dizer eu não sabia, é preciso então que ele receba a circular, atente bem para ela, pegue a circular e leve para um profissional do direito e também um profissional da área econômica, porque a circular tem também dados financeiros e econômicos sobre a franquia. Então, é isso. A nossa lei, em verdade, ela não regula a convivência entre franqueador e franqueado, mas ela regula a prospecção de franqueados. Então, ela impõe ao franqueador que abra o seu coração, seus dados empresariais, para que o franqueado faça uma boa escolha conscientemente e não jamais possa dizer: ah, eu não sabia. Perfeito. E aqui o senhor trouxe para nós darmos uma olhada, um livro, seu último livro, quarto livro do professor Dr. Luiz Felizardo, premiado já pela ABF, Franquia Público Social. Fala um pouquinho a respeito dessa obra. Pois não, esse livro nasceu primeiramente de um trabalho de consultoria que eu realizei para o Estado da Bahia. O Estado da Bahia tem um serviço de atendimento ao cidadão parecido com o Poupa Tempo aqui de São Paulo, onde o cidadão entra nesse serviço
Numa manhã ele sai com carteira de identidade, carteira de trabalho, se souber dirigir carro, sai com carteira de motorista, título de eleitor. Ele entra uma pessoa natural e sai um cidadão. E como eu estava fazendo meu curso de doutorado, depois de lecionar 30 anos e trabalhar como advogado, eu só fui encontrar tempo de cursar o doutorado depois que me jubilei na Faculdade de Direito. Bom, então, como você sabe, toda tese de doutorado tem que ser inovadora. Não é como dissertação de mestrado, que você pode apenas dissertar sobre um tema. No curso de doutorado você tem que ter algo inovador. E como essa franquia era o Estado da Bahia que queria fazer, e ele queria replicar esse serviço por todos os municípios do Estado, tratava-se então de uma franquia pública, porém social também. Daí o título do livro, Franquia Pública e Social. E como antes de ser livro, esse trabalho foi a tese de doutorado, em 2006, a ABF todo ano distribui o selo de excelência em franchise, inclusive na área acadêmica. E como era a tese de doutorado, esse conteúdo desse livro recebeu o prêmio da ABF Excelência em Franchise na área acadêmica de 2006. E ele ainda não foi lançado oficialmente, ficou pronto agora, mas está sendo inovador, porque tanto o conceito de franquia pública como o conceito de franquia social só existem em sede acadêmica e doutrinária. Se bem que a franquia dos Correios, que é uma franquia pública, conseguiu agora, no Congresso, né, uma lei regulando o seu funcionamento, mas é exclusiva da franquia dos Correios Telégrafos. Professor Dr. Luiz Felizardo, quero agradecer a sua participação aqui, trazendo o seu livro. Fica a dica de leitura aqui do Sua Franquia TV. Muito sucesso para o senhor. Muito obrigado e sempre à sua disposição, Mariana. Muito obrigado.